A hora a gente conversando 3 horas e nada. Como é que começa? Mais uma invenção, né? Mais uma invenção. A gente estava conversando sobre a ideia de fazer um podcast. Podcast não sobre marketing. Um podcast sobre... Até pode ser, né? Até pode ser. Mas, tipo, sobre aleatoriedades. E aí a gente ficou pensando, tipo assim, vamos pensar no nome, vamos fazer não sei o quê, não sei o quê. Eu disse assim, não, vamos amanhã para um café, e aí a gente grava, e aí a gente faz, porque se a gente for planejar 1000 coisas, vai sair do papel em 2027. Estamos aqui sem roteiro, sem planejamento, só com muitas ideias. 2 pessoas que já não tem muito o que fazer, né? Bem pouca coisa, né? Pouca coisa. Inventamos mais um aí pra... Por que não? A gente já conversa tanto, né? Vamos conversar gravado agora. A ideia central é que a gente conversa aleatoriedades e a gente quer fazer esse movimento, tipo, passeando por cafés em Fortaleza, ou quem sabe em outro lugar, se você convidar a gente. A gente vai conversar. O nome veio dessa ideia. E no Ateliê 1913. É um café de Mungu, que é a Serra de Baturité daqui do Ceará. Tem lá a plantação, a fazenda de café. E eles, se eu não me engano, eles têm um café lá e já faz, acho, uns 2 anos que eles estão com esse café aqui. Eles têm uma lojinha também que vende o café que é produzido lá e tal. Então, estamos aqui experimentando esse café pela primeira vez. Pois é, eu já vim algumas vezes. Eu achei o ambiente lindo, né? Se a gente for editar esse episódio, a gente bota umas cenas do ambiente. O ambiente é muito lindo. A música é muito boa, musiquinha brasileira, sossegada, bem vibes mesmo. Na hora que eu cheguei, tava bem tranquilo, tinha pouquíssima gente, mas tem gente aqui que tá conversando, tem gente que tá trabalhando. Eu que já venho há alguns anos já, desde que abriu, perto da minha casa. Tem cafés muito bons, comidas muito boas, sempre tem movimento. Normalmente no começo da tarde é um pouco mais tranquilo. E eu acho que o meu prato preferido daqui é um risoto de limão siciliano. Que eles têm cafés, mas eles também têm a parte de almoço. Experimentar depois, né? Hoje não, porque a dieta não permite. Não, é sábado. Na sábado é o dia da minha refeição livre. Mas e aí, Jai? A gente vai conversar sobre o que mesmo hoje? Primeiro, né? Episódio teste. Vai testar, ver como é que vai ficar esse formato. Vamos dar as caras. A gente, até 15 minutos antes da gente vir pra cá, a gente não sabia nem que ia ser gravado em vídeo. É isso. Ia ser só áudio. Foi uma surpresa pra mim. Eu ia vir toda como nasci. Nua? Não. Meu Deus, o marido dela no negócio desse. Tirando essa parte. Edson, corre aqui. Vamos falar sobre quanto a vida é difícil e como as pessoas gostam de complicar ela. A gente precisa meio que passar por esse processo de viver coisas mais difíceis na vida, porque é esse tipo de processo que eu vejo que faz a gente amadurecer muito. Eu, por exemplo, eu era uma adulta jovem inconsequente quando engravidei, sem planejamento nenhum, e precisei amadurecer em 9 meses para conseguir criar a criança de uma forma decente. Foi fácil? Não, claro que não. Mas eu precisava fazer. Eu acho que a vida adulta é muito sobre fazer o que precisa ser feito. Não tive filho. Meu medo era de engravidar na adolescência e com quase 30 anos eu ainda tenho esse medo. Mas a adolescência já passou, coração, deixa eu te avisar. Ela tá achando que tem 15 anos. Já passei por algumas que a vida teve que me fazer amadurecer um pouco mais nova do que até eu queria. Comecei a trabalhar muito cedo. Não só a trabalhar, né? Começou a beber muito cedo também. Namorar muito cedo. A vida no interior da Paraíba era animada, viu, galera? Não posso falar nada, porque a vida no interior do Ceará também foi. Lá no Aracati. Aracati que diga. Aracati que diga. Perdi meu pai muito cedo. Então acho que a falta, tu também teve, né? A falta da figura paterna
também para nós mulheres acaba acelerando esse processo de ter que amadurecer. Porque normalmente quando a gente está só com a nossa mãe, acaba sendo um peso maior. Normalmente ela tem que trabalhar muito tempo fora. E acaba que a gente fica muito tempo só e acaba tendo que se tornar mais independente. Mais independente. Até em casos da pessoa ter pai e mãe. Às vezes o pai e a mãe trabalham muito tempo fora, né? Eu chegava do colégio, eu precisava agilizar o meu almoço. Então foi assim que eu aprendi a cozinhar. Fazia só um macarrão cheio de ketchup e coisa. Mas fazia, não passava fome. Essa parte de dona de casa, assim, de cuidar de mim e tal, eu acho que foi algo que eu pequei. Não é nem que eu pequei, foi uma escolha, tipo, de não priorizar. Preferi ajudar em casa financeiramente do que com serviço. Talvez trabalho braçal, né? É. Teve uma fase que minha mãe ali até me tentou forçar a fazer uma faxina, com ajudar ela, mas durou pouco tempo, porque eu passava o dia fora, igual ela, não era aquela pessoa mais que ficava dentro de casa. Aí, como ela fala, não nasci muito pra isso. Então, hoje em dia eu tenho até mais vontade de fazer isso, porque eu já trabalhei tanto desde meus 15 anos, que às vezes lavar uma louça pra mim eu acho bom. Eu gosto, quando ela vai lá em casa, ela decide lavar uma louça, assim, é um deleite para os meus olhos. Sim, tudo tem seus prós e contras. Mas tem muita experiência de trabalho, mas tem muita experiência como dona de casa, sabe? Não sou tão rápida, passo no meu tempo. Mas gosto, não acho tão ruim. Eu já não gosto muito, mas eu aprendi que precisava fazer. Até porque durante boa parte da vida, desde que o meu filho nasceu, era só eu e ele, entendeu? Então acabava que eu precisei fazer, porque eu tinha um cantinho meu e dele. E da mesma forma, eu fui educando ele. Então, eu sempre falava pra ele, tipo assim, a gente precisa preservar o ambiente mais agradável possível, porque é o nosso ambiente, é onde a gente mora, é onde a gente dorme, é onde a gente come, é onde a gente vive a nossa vida. Então, é o zelo, né? O privilégio que eu tinha, minha mãe, ela fazia, eu teve um tempo que a gente tinha o apoio da minha tia, teve um tempo que teve funcionária também, um pouco por esse tempo. Mas eu também sempre tive a minha tia muito próxima, depois a minha avó. Então eu tinha muito esse suporte de ter comida pronta, casa mais arrumada, roupa lavada. Eu tive mais esse suporte, porque eu acredito que tu teve que morar só e se virar com ele, né? Mas antes eu fui privilegiada também, eu morava com vó, gente. Casa de vó. Meus querer todo dia, mano. Eu tinha tudo pra ser um cão de mimada, né? Não faltava o cuidado, mas faltava o dinheiro, muitas vezes. Tipo, quero comprar uma coisa diferente, quero sair para um lugar diferente. Então vai trabalhar, consiga seu dinheiro, porque o que a gente tem para oferecer é o que você precisa. Daqui pra lá, eu só vou até aqui. Daqui pra lá é com você, né? E eu acho que foi uma boa também pra mim. Aprendi a valorizar o meu tempo também. Uma fase que eu só queria jogar, estudava, tirava nota boa, mas jogava muito. Não trabalhava, fazia nada. Então isso me fez... Ela jogar jogos. Não é atleta, não, gente. Tô me esforçando pra puxar ela pra vida fitness. E isso me ajudou a sair desse looping de estudar e realmente trabalhar e ir atrás de fazer um dinheirinho. Ele tá vindo um drink gostosinho de café. Sem álcool. O mucuri. Olha. E é tipo um mate. E o outro é o pacotinho. Obrigada. Obrigada. Pacotinho é manjericão, não sei o que lá e não sei o que lá. Depois a gente volta a descrição. A gente volta. É novidade. É novidade. Que a gente tava conversando mais cedo. É bom? Bom? A gente gosta de manjericão. Você quer provar? Tu como mãe, solo, né, que passou por muito tempo. Eu acho que tu passou por 2 gerações, né? Engravidou muito cedo. Tu pegou um pouco da geração, assim, dos nossos pais, daquela cultura de o trabalho, você ganha pelo que você trabalha. Porque hoje em dia a gente vê que o mercado mudou. Mudou muito em relação tanto à desvalorização do real, que isso é um assunto bem profundo. Que vale outro podcast. Mas em relação também à atitude das pessoas.
comportamento. Um gancho. Vocês sabiam que em 2001 o salário mínimo era R$ 180? Minha mãe falava que na época da minha infância, ela com salário mínimo, ela pagava o meu colégio particular, pagava a pessoa que cuidava de mim, aluguel, supermercado, água, luz, gás, tudo. E ainda, R$ 180. hoje em dia, com salário mínimo, que é 1.500 e pouco, tu consegue fazer tudo isso? Tu pagar um colégio particular pro teu filho, fazer um supermercado bom, comprar as coisas que tu gosta. Parou no pagar o colégio particular. Pronto, o resto já não dá mais, gente. É surreal. R$ 180. O primeiro salário mínimo foi quanto? Tu lembra? Não, a minha primeira bolsa estágio foi R$ 300 em 2007 já. A minha também, 2016. 2001 eu tava no colégio ainda. E é um negócio que eu sempre falo. Toda vida que chegava a época do final das provas, a minha avó me dava R$ 10. Com esses R$ 10, eu pegava um ônibus para o Iguatemi, eu ia ao cinema, lanchava McDonald's, ainda sobrava o dinheiro de uma casquinha e a passagem de volta para ir para casa. Com R$ 10. Isso não. Era bom. Acho que toda geração, independente de qual seja a da minha mãe, seja da minha avó, seja a minha, a da Jai, que é até um pouco diferente já, ou até a do meu filho, cada uma delas vai ter as suas dificuldades, né? E qual é o ponto que eu vejo nisso? Existem muitas coisas no país que a gente vive, na política, na economia, na sociedade como um todo, que já dificultam a porra toda, entendeu? A própria saúde mental, que deu uma decaída nos últimos anos. O ponto é, até que ponto a gente não pode fazer esse exercício mental de não dificultar mais ainda aquilo que já é complicado. A gente estava conversando sobre isso ontem, foi ontem? Pô, já tá difícil, o povo ainda vem complicado. Porra. Então, eu acho que isso tem que ser um exercício diário, sabe? Tipo, hoje o box do banheiro do meu filho estourou. O vidro todo desabou no chão. E não é o primeiro vidro que quebra na minha casa do nada. E tipo assim, quando eu ver aquilo ali... Hã? Vai ser o jeito. Porque o meu marido, ele tem um talento pra quebrar coisas de vidro. Mas dessa vez não foi ele. Mas eu podia ter visto aquilo ali e ter ficado, puta que pariu, mais um vidro, caralho, o que é que eu vou fazer e não sei o que. Não. O que é que eu posso fazer? Vou reclamar? Não, eu saí... Só organizar pra comprar outro. Eu vou ter que trabalhar e comprar outro. Eu saí orando dentro de casa. Deus abençoe minha casa. Deus abençoe os vidros dessa casa. Antes o vidro que a gente. Antes o vidro que a gente, total. Graças a Deus ninguém se matou. Eu acho que assim, apesar de eu ser um pouco mais nova, eu acho que eu tenho a cabeça um pouco mais parecida com a tua do que com as pessoas da minha idade da geração. Por quê? Porque minhas referências foram mais no interior. E a gente sabe que o interior está se atualizando um pouco mais devagar. Então, eu sinto que eu tenho valor sobre o trabalho, sobre as minhas responsabilidades, a mais do que as pessoas da minha idade, hoje em dia. E que esse é um problema grande, entendeu? Que eu acho que também vale outro episódio sobre isso. Tipo, a sensação que eu tenho é que essa geração mais nova não entende o que é o trabalho. E a mais nova ainda, depois da minha, ainda tá pior. Porque é como se eles fossem funcionários, eles estão prestando um favor para a empresa. Essa galera chega... Eu não sou uma pessoa que, tipo, você tem que fazer faculdade, não sei o quê, porque nem eu me nem a minha. Mas esses minhos jovens, eles não têm embasamento de nada. Eles não têm experiência, eles não têm faculdade. Eles têm a voz da cabeça deles e o feed das redes sociais. E uma militância interna. Eles se acham que sabem muito. Então eu vejo que eles chegam nas empresas hoje em dia, atrás de emprego, com muito mais banca, com muito mais pompa,
de pose. Tipo, eu tô aqui prestando serviço pra você. Se você não der valor, se você não fizer o que eu quero, eu saio. É porque, assim, as pessoas perderam a noção de que quando você entra em uma empresa, seja ela qual for, você precisa entrar dentro da cultura daquela empresa. E não a empresa se adequar à sua cultura. Já pensou uma Coca-Cola, uma empresa multinacional, se ela fosse se adaptar à cultura de todo mundo? Tanta gente. O caos que seria. Então, quando você entra numa empresa, você tem que buscar entender, tipo assim, peraí, quais são os valores dessa galera? Quais são... o que eles pensam? Quais são os objetivos? O que isso combina com o que eu penso? Não fica lá só pra dizer que tu tem um emprego XPTO pra tu receber um salário medíocre no final do mês, porque profissionais medíocres recebem salários medíocres. E eu acho que assim, tudo é um meio termo, porque teve uma geração acho que antes das nossas mães, das nossas avós, que o trabalho também teve uma fase que era, tipo, aí os patrões que faziam tudo que queriam o funcionário e ninguém falava sobre. Muito bom. As pessoas não falavam sobre tipo, o maltrato que tinha muito dentro da empresa, o descaso com os funcionários. E até hoje ainda tem, né? Se você... Mas hoje em dia é falado muito mais. Hoje em dia existe mais luz sobre esse assunto, né? Eu mesma passei por coisas horríveis em lugares que eu trabalhei. Mas assim, eu acho que é muito da escolha, sabe? Eu acho que a gente precisa entender um pouco quando a gente é adulto, no momento em que você se torna adulto, que você decide amadurecer e se tornar adulto, é como se automaticamente você precisa assinar um termo de autorresponsabilidade, mas as pessoas não querem ser responsáveis pelas suas próprias coisas. É muita terceirização de culpa, é muita vitimização, e isso só dificulta ainda mais tudo aquilo que já é difícil. Se você não está disposto a aprender com seus erros ou com suas falhas, eu acho que você não desenvolve. A importância de você pedir desculpa, reconhecer que errou. Isso em todo lugar, gente. Eu vejo meu irmão, ele tem muito. Meu irmão tem 16 anos mais novo que eu, 16, 17, ele fez 12. Ele tem muito problema de dizer que errou. Tipo, que fez uma merda, que fez uma besteira, que desobedeceu, entendeu? Ele morre negando, a gente sabe que ele fez, mas ele morre negando, ele não assume. E eu sinto que é a geração mesmo. Tinha uma expressão muito legal pra isso, que era minha avó que falava, né? Disse assim, a faca entrando e ele mentindo. Então, é muito isso. Eu acho que essa geração mais nova também tem essa dificuldade, sabe? E eu acho que vem muito de... eu acho que a gente tem muita responsabilidade sobre isso, sabe? Porque tem um estigma no mundo em que tudo que você... Toda besteira que você faz, os seus pais vão te punir de uma forma. Eu falo até assim, na situação do meu filho. Eu sou a mãe mais nova do grupo de colegas da sala de aula do meu filho, né? Então, sempre que tem alguma coisa do colégio, são várias senhoras e eu, porque eu sou uma jovem, né? Então eu sempre tô lá, garotona e tal. Só que não é só a questão da idade, porque idade por idade eu nem sou tão mais nova assim quanto eu pareço ser. Mas é uma questão de cabeça, porque as pessoas mais velhas ainda têm aquele padrão de erro, punição, erro, punição, erro, punição. Eles não dão uma abertura pro filho de ele admitir um erro sem que aquilo seja
o fim do mundo. Então, ele já não admite o erro porque ele fica naquela... sabe? Aquele... Meu Deus, se eu assumir que eu errei, minha mãe vai me bater, eu vou ficar de castigo por não sei quanto tempo. Vou perder meu celular. Vou perder meu celular. Mas eu acho que quanto mais os pais se abrirem para uma educação mais responsável nesse sentido, onde a gente dá a oportunidade para os nossos filhos começarem a reconhecer os erros deles também, isso vai fazer com que esse processo de amadurecimento deles acabe sendo mais facilitado nesse sentido. Porque uma pessoa adulta que não consegue admitir uma culpa, isso é um problema grande. Uma criança, você entende, mas se essa criança... Ela está em processo, né? De aprendizagem. Ela tá no processo. Exatamente. Se essa criança não passa por esse processo de aprendizagem sem entender que ela falar a verdade pode ser mais benéfico do que ela mentir, ela vai se tornar uma pessoa que, quando ela estiver adulta, ela vai ter posturas desnecessárias nesse sentido. Então, todas as vezes que eu vou conversar com meu filho, a gente... Tipo, que eu quero saber alguma coisa que ele fez de errado, eu digo, meu filho pode falar. Ah, foi assim? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Hoje, tá tudo bem, você fez, mas eu tô pontuando aqui pra você que isso aí é errado. E eu não quero que você repita isso. Beleza? Beleza, mãe, desculpa, tanana. Se ele repetir, aí a gente vai endurecendo. Mas eu sou muito adepta de você dar a oportunidade para a criança desenvolver essa autorresponsabilidade. Primeiro é o diálogo, né? Vai passando pelas fases, né? Diálogo, aquele bastão, assim, com o nome diálogo. Brincadeira. Como é aquele esporte? Viu que eu sou péssima no esporte? Que usa aquele bastão? Beisebol. Voltando um pouco aí ao assunto das pessoas complicarem. Além disso de complicarem, hoje em dia a gente está numa rotina louca. Todo mundo. A gente sabe o quanto o real está desvalorizado e para compensar isso a gente está trabalhando mais. Infelizmente, se você quer mais do que o mínimo, você precisa trabalhar muito. Se você quer alcançar alguma coisa diferente, você tem que sair do comodismo. Infelizmente é isso. Se você se contenta com um pouco, mas a maioria hoje em dia dos jovens eu vejo que as pessoas estão buscando o a mais. Porque elas querem viver experiências, elas querem viver coisas, comprar coisas, então elas estão tentando pelo menos trabalhar mais. Só que todo mundo já está nessa rotina frenética. E querendo ou não, as pequenas coisas no dia a dia é o que comporta se aquilo vai gerar ou não. Se aquilo vai rodar ou não. Tipo, a questão que eu falei ontem, né? Atraso. Eu não sou a pessoa mais pontual do mundo, eu me atraso. Normal. Atrasa mesmo. Mas atrasar tipo meia hora, tá, mas você atrasar 4 horas de quem já tem uma rotina também entra nas vertentes das coisas que das pequenas coisas que as pessoas, a vida já é difícil e as pessoas ainda não complicam. As pessoas complicam. Total, porque é um negócio que eu gosto muito de falar, tipo assim, é como se tudo fosse uma grande engrenagem. Se essa aqui parar de rodar, meu chapa, a outra lá na frente vai parar também. Então as coisas não rodam dessa forma. E eu nem tô falando sobre atraso, mas sobre como essas pequenas coisas no dia a dia têm um grande impacto. Total. É tipo, a forma como você fala, às vezes com a pessoa, falta do compromisso também. Então são coisas que elas podem parecer desse tamanho. Tipo assim, eu marquei com você meio-dia. Tô chegando 3 horas da tarde, mas é porque eu tive um probleminha ali. Tipo assim, sinceramente, foda-se o teu probleminha, amado. Não tô nem aí, entendeu? Porque eu tenho outros probleminhas pra resolver além do teu. Então eu acho que falta as pessoas terem consciência, elas saírem de algo que é só sobre elas. Isso é uma parada que eu percebo que aumentou muito nos últimos tempos. Tipo assim, a gente veio de um hype
de se valorizar mais, de se cuidar mais, do autocuidado e da parada toda, mas eu acho que as pessoas perderam a noção do equilíbrio. Elas passaram a não só ser, eu tô cuidando de mim, elas passaram a ser egoístas, no sentido de tipo assim, eu tive um problema, eu vou atrasar, e quem estiver me esperando que espere, tipo, como se isso não fosse gerar impacto nenhum na vida das outras pessoas, como se isso não fosse, sei lá, eu tô aqui com uma grana, é para eu pagar um boleto, mas hoje tem bloquinho, então eu vou usar essa grana para curtir o bloquinho e na semana que vem eu vejo como pago. Isso impacta pra caralho na vida da outra pessoa, porque, tipo, caixas de empresas fecham mensalmente e a grana precisa estar lá dentro. Tem que pagar funcionário, tem que pagar imposto, tem que pagar não sei o quê. É muita coisa rodando. Tipo, então, se a gente não entende que a vida é uma grande cadeia de eventos, a gente acha que o mundo é só nosso e a gente vive ali. Eu tô falando há meia hora e eu não consegui parar de falar. Parei. Eu lembrei agora que teve uma frase, eu não lembro se eu li em um livro, eu lembro que adolescente eu li essa frase e ela me impactou de uma forma que até hoje, sempre quando eu vou pensar nos meus direitos, eu penso nessa frase, que se falava muito sobre ela antigamente. O meu direito vai até onde o do outro começa. Total. E isso, eu nunca esqueci essa frase. Sempre que eu tô me achando muito certo em uma situação, ou que eu sinto que eu atrapalhei, essa frase me vem à mente. Essa frase é muito boa. É muito boa. Essa frase devia estar em todos os outdoors da cidade. E hoje em dia não se fala muito mais sobre isso, é só sobre o meu direito, foda-se o direito do outro. Não, tipo, a gente vive em sociedade, então sim é importante o direito do outro. Sim é importante eu estar interferindo ali. Eu passei daqui e eu já tô atrapalhando a outra pessoa. Exato. Então já passou de... Já passou. E eu acho que isso se aplica a tudo na vida da gente. Isso é, sei lá, é uma regra de condomínio. Tipo, é meu direito de fazer o que eu quiser dentro da minha casa, é meu direito. Mas no momento em que, sei lá, a zoada que eu tô fazendo da minha casa tá atrapalhando a minha vizinha de baixo que tem um filho recém-nascido, entendeu? Tipo, é vivência em comunidade, gente. É a boa convivência com colegas de trabalho, é a boa convivência com a pessoa na academia que você tá ali esperando pra usar o aparelho e ela não quer revezar com você. Esse caso é real, tá? Mas... isso se aplica a tudo. A gente precisa tirar o olho de dentro do nosso umbigo. Eu acho que se essa frase voltasse a ser enraizada como ela era lá antigamente, a geração tinha uma chavezinha virada na cabeça, sabia? Eu acho. Também concordo. Só que as pessoas esquecem, né? Dando prioridade a outras coisas. Eu acredito que esse assunto ele dá muito pano pra Amanda. Mas até pra gente não se estender tanto nesse... mais, no caso, quanto mais nesse episódio, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais falando, assim, de coisas que a gente pode fazer para facilitar, né? Tipo, a convivência, a vida do adulto, né? E eu acho que a sua vida, né? A sua vida. Porque quando você, querendo ou não, facilita a vida do outro, aquilo ali, como é uma engrenagem, acaba facilitando a sua de alguma forma. Se você acredita em coisas diferentes, tem teorias diferentes que meio que provam a mesma coisa. É aquele lance, tipo, tudo que você faz volta. Então, se você tá sendo um escroto em algum momento, a vida vai ser escrota com você, amado. Você colhe o que você planta. É igual o Rafael, né? Meu amigo, nosso gestor de projetos, que diz assim: a vida é um pé de manga. Um dia, a vida é manga de você. No outro dia é o dia de você mangar, né? Então, são muitas teorias que englobam esse sentido. E eu acho que, independente
da crença da pessoa é a gente entender que tudo precisa, a gente precisa trabalhar em favor da sociedade, respeitando os nossos limites e respeitando o limite do coleguinha, né? Entender mais as pessoas, conversar mais com as pessoas, se pôr no lugar. Se pôr no lugar, Eu acho que tudo é se pôr no lugar. Tudo se resume a isso. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto se aquilo tivesse acontecendo comigo, eu iria gostar? Se não, por que eu vou fazer pro outro? Exatamente. Esse é o ponto. Se eu vou destratar alguém, eu queria ser destratada. Se eu vou fazer uma pessoa esperar 3 horas, eu queria esperar. Tudo na vida, se você colocar isso, você vai... É uma equação simples, né? Na verdade. Como foi que a gente começou o tema? Foi a vida já é difícil e as pessoas ainda complicam. Mas é isso. A gente fugiu bastante do assunto, mas relevem, a gente não tinha roteiro. Foi o primeiro, foi um teste. Aí voltou lá aquela ideia que tu falou, né? Não dificulte as coisas. Não pode dificultar as coisas. Pode tomar um café. Aí entrei o nome do podcast, como é? Café pode. É tipo assim, não pode dificultar a vida do outro, mas café pode. Aí já coloca. Primeira vez que tá falando o nome, a gente não falou. O nome do podcast é Café Pode. É isso. Beijos. Beijo.